Você consegue descansar no meio das tribulações? Você consegue continuar confiando em Deus quando as coisas estão de uma forma que você não gostaria? Eu quero meditar sobre isso com você nessa manhã. Seja muito bem-vindo, eu sou o pastor Thiago Souza, você está na nossa jornada de oração, é o nosso tempo devocional diário aqui. A partir das 6 horas da manhã você tem esse vídeo sendo lançado aqui no nosso canal do YouTube. Eu já peço a sua gentileza de se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, comenta, compartilha, viu? Para que possamos formar um exército de pessoas que fazem devocional, que estão diariamente com Deus. Eu tenho certeza que o seu dia será muito melhor depois de um devocional com Deus. E se eu puder fazer parte para te ajudar, eu ficarei muito feliz. Então, que Deus te abençoe nessa jornada de oração. Nós estamos falando essa semana sobre o descanso para a alma cansada, né? E eu quero destacar para a nossa meditação hoje um texto do livro de Êxodo, capítulo 33, Êxodo 33, versículo 14. Êxodo 33, 14, pegue a sua Bíblia, abra, leia, anote, viu? Escreva, porque isso tudo é importante para o seu crescimento, para a sua didática. Êxodo 33, 14 diz assim a palavra do Senhor: Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Olha que texto bonito. Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Esse texto está inserido num contexto, de certa forma, problemática, não é? Da nação de Israel. Num tempo complicadíssimo, né, do povo hebreu. Para a gente entender um pouco do contexto do que está inserido aqui, né, envolvendo essa passagem, o povo de Deus havia acabado de ser retirado do Egito, né, pela poderosa mão de Deus, lá no evento das 10 pragas do Egito. O povo sai para celebrar a Páscoa, atravessa o Mar Vermelho e se encaminha para a península do Sinai, onde Moisés sobe até o Monte Sinai e passa lá no monte aproximadamente 40 dias e 40 noites. Lá no monte, Moisés recebe a revelação de Deus para os 10 mandamentos, né? Moisés recebe a revelação de Deus para a lei que daria parâmetro para o povo. E a Bíblia vai dizer que ao descer do monte, né, quando Moisés desce do monte, ele encontra o povo adorando uma imagem, né, um bezerro de ouro. Está lá nos capítulos anteriores, capítulo 32, capítulo 31. Quando Moisés desce do monte, ele encontra o povo adorando uma imagem feita por Arão, o sumo sacerdote, né? E Moisés se enche de ira e de indignação diante disso, a ponto de Moisés quebrar as tábuas do testemunho, a ponto de Moisés quebrar, né, as tábuas de pedra onde estavam escritos os 10 mandamentos. Moisés então se ira com o povo, manda matar os idólatras, assim, causa uma confusão ali naquela situação. E a Bíblia vai dizer no capítulo 33 que diante de tudo isso, Deus olha para o pecado do povo, para a obstinação do povo e fala com Moisés: Moisés, a minha presença não vai mais acompanhar vocês. Pensa comigo, havia aproximadamente ali umas 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas aproximadamente, caminhando no deserto, saindo do Egito, em direção a Canaã, em direção à Terra Prometida. Moisés liderando esses 2 milhões de pessoas, essa multidão de gente. E, de repente, diante da obstinação e do pecado do povo, Deus fala para ele: Moisés, a minha presença não vai mais com vocês. Eu vou mandar um anjo para que vá adiante de vocês e ele vos guiará até a Terra Prometida. O texto vai dizer que neste momento Moisés paralisa, né? Moisés interrompe a caminhada. Moisés vai questionar com Deus. Ele fala: Senhor, de maneira nenhuma. Porque se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui, não nos faça sair daqui. Né? Se a tua presença não nos acompanhar, não nos faça andar mais um passo. Quem nos tirou do Egito foi o Senhor. Então o Senhor nos acompanhará até a Terra Prometida. Moisés então entra nesse debate, nesse questionamento com Deus, até que Deus, no versículo 14, vai dizer: Então disse Deus: Irá a minha presença contigo para te fazer descansar.
O que eu acho mais interessante aqui no texto é que o que fazia Moisés perder o descanso não eram os problemas gerados por uma multidão de 2 milhões de pessoas. O que gerava a falta de descanso em Moisés, o que tirava o descanso de Moisés, não eram os problemas gerados por aquela multidão de gente, né? Que Moisés era o líder deles. Então imagine você liderando 2 milhões de pessoas, a quantidade de problemas, a quantidade de situações, a quantidade de dificuldades que são levantadas, né, no deserto, num tempo não tão simples de jornada. Imagine a quantidade de problemas, mas nada disso tirava o descanso de Moisés. Mas quando Deus disse, Moisés, a minha presença não vai contigo, aí Moisés perdeu o descanso. E eu acho extraordinário isso, porque o texto vai dizer no versículo 14, quando Deus, né, decide de verdade caminhar com o povo, né, quando Deus mantém a sua palavra de ir com o povo até o final da jornada e da caminhada, a Bíblia vai dizer, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. O que eu aprendo com isso? O que nós podemos aprender com isso? É que os problemas da vida, eles não podem nos tirar o descanso. Os problemas da vida, as adversidades da vida, as dificuldades da vida não podem tirar de nós a paz, viu? Porque a nossa paz não está nas circunstâncias. O nosso descanso não está nas situações da vida, mas está no Senhor, o nosso Deus. Então, se a presença de Deus de fato está sobre a sua vida, você não pode perder o descanso por causa dos problemas. Jesus vai dizer lá no Novo Testamento, não andeis ansiosos por coisa alguma. Paulo vai dizer, né? Lá na carta aos Filipenses, Jesus vai dizer também, por que estáis inquietos? Né? Porque vocês estão ansiosos pelo que é vez de comer, pelo que é vez de beber, pelo que é vez de vestir. Né? A presença de Deus na nossa vida é a certeza de que vamos descansar. E aí é um exercício que eu e você precisamos fazer diariamente. Descansa no Pai da eternidade. Descansa na presença do Senhor. Aprenda que Deus está no controle de todas as coisas. Aprenda que o Senhor continua governando sobre tudo, tanto sobre o dia bom como sobre o dia mau. A presença do Senhor permanece, viu, guiando, direcionando todas as coisas. Por isso, não perca o descanso. Né? Não fique atribulado por causa de circunstâncias, porque o nosso Deus ainda tem o controle de todas as coisas nas mãos. Eu acho fenomenal esse texto, eu acho incrível essa passagem porque nos mostra exatamente isso. Se a presença de Deus está conosco, não tem por que não descansar. O texto de Salmos 46, né, quando a palavra vai dizer, mas no penúltimo versículo, né, o texto vai dizer, palavras do nosso Deus, a palavra do Senhor vai dizer assim, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Que essa palavra venha entrar no seu coração como uma flecha nesse dia. Independente das circunstâncias, independente das situações, independente das tribulações e provações, aquiete-se e saiba que o Senhor é Deus. No dia da dificuldade, clame a presença de Deus. No dia da adversidade, peça pela presença de Deus. No dia da tribulação, confie que a presença de Deus está sobre a sua vida. E aí não tem por que não descansar. Talvez o Senhor está nos treinando para esse exercício. O exercício de descansar no Senhor, mesmo no dia da prova. Eu me lembro do texto também da tempestade, né? Se eu não estou enganado é Marcos, capítulo 4, capítulo 8, não lembro. Mas é interessante que Jesus, no meio de uma tempestade, dentro do barco, está deitado numa almofada, dormindo. Porque Jesus tinha essa capacidade, mesmo como homem, de descansar no meio da tempestade. Nós precisamos aprender com o nosso Deus. Nós precisamos aprender com a sua palavra. Descanse no Pai da eternidade. Ele continua no controle de todas as coisas. Glória a Deus por isso. Que palavra abençoada, que esse tempo de meditação tenha falado. Eu creio que essa palavra foi resposta de Deus para a vida de alguém
que está junto conosco nessa manhã. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus, nós rendemos glórias ao Teu nome, nós rendemos graças ao Senhor, porque Tu és digno, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a exaltação. Digno é o Senhor de ser engrandecido e reconhecido nas nossas vidas. Eu te louvo, Senhor, pela Tua palavra. Eu te louvo, Senhor, pela Tua instrução, mas a verdade é que é muito difícil, Senhor, descansarmos no dia da prova. A verdade é que é muito difícil descansarmos no dia da adversidade. Senhor, como é desafiador nós descansarmos no dia da provação. Mas eu te peço, Senhor, que o Senhor possa nos capacitar para que possamos, mesmo no dia da prova, mesmo no dia da adversidade, confiar no Senhor. Que possamos, Senhor, verdadeiramente entender que se a Tua presença está sobre as nossas vidas, as circunstâncias não definem o nosso descanso, mas o nosso descanso é definido pelo Pai da eternidade. Ah, Senhor, é no nome de Jesus Cristo que eu te peço sobre este coração aí que está aflito, preocupado, ansioso, desesperado. Derrame sobre este coração, Senhor, a Tua presença, para que o descanso venha chegar nessa mente, para que o descanso venha chegar nessa casa. Quantas pessoas têm perdido o sono por causa dos problemas da vida? Quantas pessoas têm perdido o descanso por causa dos problemas da vida? Mas é no nome de Jesus Cristo que eu te peço, ó Deus, que o Senhor possa acalmar este coração aflito, trazendo um tempo de descanso, trazendo um tempo de paz, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Aleluia, que bom que você está conosco até o final desse vídeo. Aprenda a descansar no Senhor. Aprenda a confiar no Pai da eternidade. Ele nunca falhou e nunca falhará. Que o Senhor Jesus te abençoe. Amanhã nos encontramos aqui mais uma vez. Compartilha esse vídeo, manda para alguém aí para que seja abençoado também. Amanhã, a partir das 6 horas da manhã, estaremos aqui novamente para meditarmos aqui na palavra do Senhor e orarmos. Eu tenho certeza que será uma bênção. Deus te abençoe e fique em paz.